Quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no Salmo de número 119. Abra comigo a Escritura. Pedimos aos pais, sempre trazemos também orientação com os pequeninos, certo? Para que possamos estar atentos ao fluxo, à mensagem. Também orientamos sempre quanto à questão dos celulares, colocar no modo silencioso. Salmo 119, vamos ler do verso 9 até o verso 13. E iremos nos deter mais no versículo 13 essa manhã. Salmo 119. Diz-nos assim a palavra do Senhor, a partir do verso 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Amém. Graças damos ao Senhor por sua bondade e misericórdia. Pai, tudo que relatamos aqui em nossa fala anterior, nós tributamos aos teus pés a semelhança dos anciãos no Apocalipse, quando depositam as coroas dos teus pés. Tudo vem de ti e das tuas mãos nós te damos, porque tu és digno de todo louvor e toda glória. Só o Senhor. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito e pedimos que o Senhor faça mais para tornar o teu nome célebre, para magnificar o teu nome, para que possa ser dito: Deus de fato está naquele lugar, Deus de fato está entre nós. E que o Senhor Jesus seja a pérola de grande valor ante os nossos olhos, o tesouro escondido, que empenhemos todo o nosso ser para a aquisição cada vez mais intensa das riquezas que estão ocultas em Cristo Jesus, nosso Senhor. No poder do Espírito Santo, Pai, queremos ser constrangidos diante de Ti, com corações contritos, quebrantados, humildes na Tua presença, porque isso Tu não desprezarás, assim Tu nos afirma em Tua palavra. Então queremos aqui, irmanados, na fé comum, dizer que o Senhor é o único Deus verdadeiro e que toda a glória seja dada a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa a Tua igreja e que possamos juntos aprender essa manhã, mais uma vez, no poder do Espírito Santo. É no nome do Teu Filho que Te oramos, Senhor. Amém. Irmãos, nós vimos em nosso sermão passado que a verdadeira adoração é nutrida pela doutrina que dá vida. Perceba isso no versículo de número 12. O salmista aqui diz: bendito és tu, Senhor. Ele louva a Deus. E nós enfatizamos no sermão passado que o louvor a Deus, ele deve ser fomentado, nutrido, abastecido pela palavra de Deus. Por isso que nós estamos no salmo que destaca a excelência da palavra, e por várias vezes você vai observar o salmista louvar a Deus, porque esse é um resultado. É aqui que a verdadeira teologia deságua, ou seja, na devoção, na adoração. Prostrar-se diante do Senhor, amando o Senhor. Ele vê que Deus é o Deus bem-aventurado, e ele diz: que Deus feliz. É assim que nós louvamos a Deus. Nós cantamos e exaltamos as belezas de Deus, né? Nós falamos hoje: tu és tão bom, né? De fato, Deus é o único bom. O Senhor Jesus falou isso. Então nós vemos que o salmista diz: bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos, porque ele sabe que, doutrinado por Deus, ele cantará apropriadamente, ele louvará apropriadamente. E a sua vida, pautada nas Escrituras, será um constante culto a Deus. É por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10, 31, né? Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. As palavras de Deus são o fundamento da vida e devoção. Quando eu falo vida e devoção, eu estou fazendo aqui um paralelo com o que Pedro diz na sua segunda epístola, quando ele diz que tudo que concerne a vida
e a piedade nos foi concedido pela palavra, pela santa e preciosa, pelas santas e preciosas promessas. Então, eu tenho vida pela palavra que procede da boca de Deus, porque Deus falou e eu passei a viver. Então ele disse, haja luz, e houve luz. Ou seja, ele nos trouxe, como diz a epístola a Tiago, ele nos gerou pela palavra do seu poder. E ele nos dá a vida pela palavra também. Então nós prosseguimos aqui, vamos prosseguir observando que o anelo do salmista é uma vida feliz e coerente, levando todo o seu ser à devoção a Deus. É isso que o salmista busca. Por isso que você vai ver no versículo 13, olha, ele diz assim, com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Ele passa agora a mencionar partes do seu corpo. Interessante isso. Ele menciona os lábios, né? Ele diz com os lábios. E por que isso é importante? Porque isso envolve, o que o salmista quer destacar aqui, é que a palavra ela vai se apropriando de todo o nosso ser. Não é isso? A Escritura traz orientação para o que pensamos, para onde olhamos, o que falamos, por onde andamos, como usamos nossas mãos, nossas motivações. Então ele quer destacar aqui que a sua espiritualidade, ela integra o seu todo. Ele diz, o meu corpo está envolvido. Ou seja, os meus lábios estão envolvidos nessa adoração. Então isso é muito claro, adequado com o que Cristo, nosso Senhor, fala. Que a boca fala do que está cheio o quê? Coração. Então com os lábios, ele diz isso. Mas não meras palavras, pois a espiritualidade dele procedia de um coração dedicado. Veja o versículo 2 que está escrito no Salmo 119. Bem-aventurados os que buscam, os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Então ele sabia que isso tinha que vir primeiro de dentro. Você só tem transformação de dentro, verdadeira, eficaz e permanente, quando é trabalhada por dentro. Você pode conformar alguém, mas só quem transforma é Cristo. Só quem transforma é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então por isso que ele diz, a bem-aventurança consiste na espiritualidade no âmago. No versículo número 10 ele vai dizer, de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Então, Davi está empenhado aqui. Ele sabia da bem-aventurança do coração, dedicado a Deus, e ele sabia, e de fato já havia feito isso, como ele fala no versículo 10. Agora ele pode dizer, o meu ser está em harmonia. Nós precisamos, irmãos, compreender que Deus abomina toda religião que não harmoniza lábios e coração. Eu creio que aí é o grande problema, é o grande X da questão da verdadeira espiritualidade. Certo? Veja comigo alguns textos aqui, Malaquias capítulo 1, né? Veja o que está escrito, quando ele nos diz, Malaquias capítulo 1, olha o que está escrito no verso 11, perdão, falei Malaquias, né? Vamos primeiro para Isaías. Isaías 1, eu abri Isaías e falei Malaquias para os irmãos, depois nós vamos para lá. Isaías 1, 11. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos, de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requiriu só pisar nos meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso para mim é abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. O que o salmista de fato afirma ali, em sintonia com Isaías, é que não adianta
você ter compreensão das coisas e prática legítima das coisas, mesmo estabelecidas por Deus, se o seu coração não estiver em sintonia. Então por isso que ele diz: Senhor, com os lábios eu tenho narrado. E ele pode dizer isso porque no verso 10, no verso 2, ele já havia empenhado o seu coração. Malaquias capítulo 1, então percebam aí, o culto, tudo que é feito no culto, às vezes, irmãos, existe uma questão prazerosa na prática das coisas da igreja. Eu posso, como pastor, como pregador, ter prazer em pregar e estar com meu coração totalmente distante da pregação da palavra. Eu posso me profissionalizar, e muitas pessoas se profissionalizam em muitas esferas na igreja. Malaquias capítulo 1, ele vai dizer, né? Olha o que está escrito aqui no capítulo 1, e ele diz, no versículo 10, tomara houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendesseis debalde, ou seja, em vão, o fogo do meu altar. Ele diz aqui: eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a vossa oferta das vossas mãos. Belos discursos podem nos encantar, mas eles não enganam o Senhor. Certo? A vida deve estar atrelada a uma expressão de amor. Nós somos facilmente capturados pelo contexto das muitas falas de hoje na internet, mas a Escritura demanda uma vida devota que arde com o que procede do coração. Então o salmista, ele não está apenas dizendo aqui, com os meus lábios eu narro, não, ele tem prazer. As palavras dele são expressões, de fato, de um coração alcançado pelo Senhor. Veja, no Salmo 119, ele continua dizendo: com os lábios tenho narrado todos os juízos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos. Aqui vai então uma dica para você, se você de fato está louvando a Deus, né, integralmente, com todo o seu ser. Uma conversação santa revela um coração santo. Se a boca fala do que está cheio o coração, o que as suas palavras têm revelado sobre você? Isso é muito prático, não é? Nós observamos. Do que é que eu tenho falado? O que ocupa os seus relatos? O que ocupa as suas narrativas? O que ocupa as suas conversações? Porque nós temos que entender que, diferentemente do povo de Israel, que tinha momentos mais pontuais de culto, ou seja, com um espaço maior, né, de distância, vamos dizer assim, entre eles, nós temos isso também na nossa semana pontuada, mas eles muito mais. Nós precisamos ver se no espaçamento que nós temos, as nossas vidas são coerentes com aquilo que estamos cantando aqui, com o que estamos lendo aqui. Quando eu me reúno com as pessoas que eu gosto, todo mundo tem isso. Isso é natural. Contanto que não dividamos o corpo, nós temos pessoas que somos mais chegadas. Mas o que é que ocupa os seus relatos? Críticas destrutivas, zombaria, falatório da vida alheia. Essas coisas revelam que o seu coração se encontra em fel de amargura. O que é que os lábios do salmista têm narrado? Ele diz, os juízos, ele fala, da tua boca. Os crentes falam entre si das coisas comuns da vida. Natural, não estou dizendo que você tem que se reunir. Diz, irmão, como é que está? Aí o outro diz, João 8,32, o outro, opa, João 14,6. Né? Não estou dizendo que você tem que, toda vez que vê alguém, já citar uma referência. Mas é importante que tenhamos sempre uma perspectiva eterna, ou seja, dos juízos de Deus. Quando o salmista fala dos juízos de Deus, ele fala das interpretações da vida que Deus nos concede em sua palavra, de modo que, quando eu falar de algo, esse algo esteja pautado pela Escritura. Quando eu considerar alguma crítica, que ela não seja destrutiva, mesquinha, e com o intuito de semear, contendo amargura no coração do próximo. Nós temos que aprender a trazer a palavra para os miúdos da vida,
os meandros da vida. Nós temos que aprender que a nossa boca ela tem que estar pautada pelas Escrituras. Em todas as coisas, o cristão aplica a palavra de Deus. Em todas as coisas, ele está considerando os juízos que procedem da boca do Senhor. O que o Senhor Deus diz sobre isso? O que a palavra do Senhor diz sobre isso? O crente está sempre disposto a falar das coisas eternas. Ele tem sempre algo a dizer sobre o que Cristo está fazendo em sua vida. Está entendendo, irmãos? É aí que vem uma coisa, eu já me senti assim. Vou explicar para os irmãos. Pessoas que eu aprendi a gostar muito, mas que em nada eu conseguia perceber uma conexão de qualquer realidade espiritual. Eu conversava assim com a minha esposa. Lene, pai fulano é tão gente boa, a gente gosta tanto, mas tu percebe que na fala dele não tem espaço para Cristo? Não tem espaço para questões do Espírito Santo? Não existe nenhum momento sequer que aquela pessoa ela tenha um cuidado. Oh meu Deus, eu pequei por isso. Ou Senhor, não. Quando se fala às vezes da Bíblia, ou das questões bíblicas, às vezes em torno mais de brincadeira. Mas não há uma reverência. Quando Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15:33, as más conversações fazem o quê? Corrompem os bons costumes. Então, nós achamos a coisa mais natural. Então você tem que pensar da seguinte forma, olha, é preocupante estar perto de alguém que tem muito bom humor, boa conversa, que seja articulado. Sabe aquela pessoa, existem pessoas, eu falo isso com a minha esposa, que me deu pena, mas eu tive que me apartar. Por quê? Pela conduta, pelas palavras, pelos valores que não correspondiam com a Escritura. Dá pena. E às vezes isso acontece dentro da própria igreja. Aliás, é onde nós temos a nossa maior convivência, vamos dizer assim. Você está perto de uma pessoa que tem bom humor, boa conversa, é articulado, porém praticamente nada ele considera a beleza do Evangelho, tenha cuidado com esse. E eu digo mais, isso revela muito sobre ele e também sobre você. E também sobre você. Estou dizendo que é errado você considerar uma área que você gosta, um hobby, um lazer, uma coleção, um relacionamento. A gente pode falar de um universo de coisas. Mas essas coisas são pautadas, conduzidas de fato pela palavra de Deus. Existe espaço na nossa relação, nos nossos relacionamentos, nas nossas conversações. Às vezes você gosta tanto de uma pessoa que você não tem coragem de confrontar ela. Não é assim, né? A gente enfrenta isso, né? Eu enfrento isso. Eu me lembro quando ainda não era pastor, estava em formação, e entre outros pastores, eu ouvia às vezes coisas que eu ficava chocado, né? Claro, eu tinha um cuidado, o respeito, a honra para com pessoas mais velhas, mas eu ficava intimidado de falar aquilo ali, porque eram pastores, ou eram pessoas mais velhas. E o salmista vai dizer mais à frente que ele tem mais conhecimento de Deus, ou seja, tem mais sabedoria do que os idosos, porque ele tem os mandamentos do Senhor com ele. Então o que acontece muitas vezes é que a gente, por amor à amizade, por amor bem querer a alguém, nós negociamos os princípios da palavra de Deus. E ele diz aqui, nós temos que narrar os juízos que procedem da boca do Senhor. Então ele louva a Deus com a integralidade do seu ser, em sintonia com o seu coração transformado, e claro, com um conteúdo que pode constatar que aquele coração também foi alcançado pelo Senhor. Em último lugar, veja, ele diz, com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca, a fonte de toda comunicação, tua boca, a boca de Deus. A fala é divina, a fala divina é o próprio Deus, ele fala e ele é. É por isso que Jesus vai dizer, em Mateus 4, Lucas 4, na tentação, citando Deuteronômio, ele diz, não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. Pela boca de Deus tudo se fez, pela boca de Deus tudo é mantido, ninguém em momento algum pode viver sem o que procede da sua boca. Então perceba, a comunicação ela é divina. Nós estamos aqui, Deus está falando, e Deus está falando pela sua palavra, eu creio nisso. E Deus está falando pelo seu Espírito, aplicando essa palavra a questões peculiares, particulares da sua vida. E o fato de tudo isso aqui existir e subsistir é Deus falando. O fato dos céus permanecerem, do sol brilhar, o fato dos nossos pulmões estarem cheios de ar, é Deus falando.
O fato de você continuar crente, mesmo sob todos os ataques de Satanás, das perseguições do mundo e das terríveis armadilhas do seu coração, é a boca de Deus dizendo: você permanecerá. A todo instante é Deus falando. É por isso que o Salmo 19 vai dizer que o céu é um púlpito cósmico. Os céus proclamam o quê? A glória de Deus. Então a boca de Deus, ela é imprescindível para tudo que existe e subsiste, e claro, ela é que pauta a nossa comunicação. A beleza da vida cristã consiste em sermos vivificados pela palavra da sua boca. E assim nós temos a vida eterna em nós através do verbo. Interessante que Jesus é o quê? A fala de Deus. Não é? O verbo se fez o quê? Carne. A fala de Deus é Deus. A sua fala é você. Agora, se você tiver a palavra de Deus em você, você está cada vez sendo mais conformado a Ele pelo verbo que em você habita. Nosso bendito Salvador, o Senhor Jesus Cristo, mediante tal relação especial, nós somos feitos extensão da sua boca. Percebem isso? Ou seja, temos a vida em nós e transmitimos essa vida pela palavra que em nós habita. Paulo chega a dizer, escrevendo aos Coríntios, que nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus falasse por nosso intermédio: arrependei-vos. Deus pode encontrar em você um canal, um instrumento. Ao narrarmos as maravilhas da sua lei, somos transformados e transformamos, porque o verbo habita em nós. É isso que o Salmo está dizendo: com os lábios tenho narrado os juízos da tua boca. Louvado seja Deus por isso. Irmãos, devemos buscar coerência em nosso ser. Nós não podemos amar apenas de palavras, certo? Nós temos que amar a Deus no poder do Espírito, em Cristo Jesus, mediante a sua palavra, e isso envolver todas as áreas do nosso ser, como o salmista que detalha os seus lábios. Como estamos em nossas conversações? O que temos falado? O que temos dito? O que estamos transmitindo? São as nossas palavras palavras de vida? Ou elas lancetam a alma, mesmo dos que não estão presentes? A gente se acostumou com isso, né? A gente se acostumou com isso. Temos que ter cuidado com isso. Devemos buscar o que procede da sua boca, do Senhor, para que sejamos instrumentos da boca de Deus. Deus fala a nós, Deus fala em nós, Deus fala através de nós, pela palavra que nos foi dada, a Sagrada Escritura. Então que possamos, como salmista, dizer: com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Amém? Graças damos ao Senhor pela sua palavra. Mais e mais ela se aproprie de nós e vivamos assim no poder do Espírito Santo, em Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.